Shalom, irmãos, bom dia. Hoje é dia 23 de setembro e eu quero meditar com vocês um tema assim, não muito apreciado. Quer dizer, tem sido falado muito pouco nesses dias, que é sobre o inferno. Sobre o inferno, exatamente. É sobre o inferno. Querido, há vários textos na Bíblia que falam sobre o inferno. E é interessante que a Bíblia não fala do inferno como o juízo final, o local último dos ímpios e dos pecadores, né, daqueles que rejeitaram a graça divina. A Bíblia fala do inferno como um local onde as pessoas estão aguardando, tá, o dia do grande julgamento, onde elas serão lançadas em um lugar ainda muito pior, chamado Lago de Fogo, o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, onde o verme não morre e o fogo nunca apaga. Mas o inferno, ele já é esse primeiro momento que as pessoas morrem e elas vão para lá e elas ficam aguardando então ali o dia do julgamento final. E alguns textos aqui da Bíblia, só para vocês terem noção de como que Jesus falou desse lugar. Ele diz assim, olha, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de louco ou raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então Jesus aqui dizendo sobre este local, sobre o inferno, que as pessoas que tiverem atitudes como essa pessoa aqui vai ser lançado lá. Aí aqui nós estamos vendo Mateus, né? Mateus 5. Versículo 22. Agora o versículo 29 diz assim, ó: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-te e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aqui Jesus falando sobre o pecado que os nossos olhos cometem, ele dizendo, se você não consegue controlar o seu olho, então é melhor que você arranca ele. Lógico que é uma figura de linguagem, não é para a pessoa realmente fazer isso, mas é para ela se dar conta de que o pecado que ela comete muitas vezes está entrando pelo olho. E ela vai ter que mudar o olho. Porque a Bíblia diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porém, se o seu olho for trevas, com trevas será o seu corpo. Então, mostrando o pecado ou a pecaminosidade que entra pelo olhar. E nós precisamos domar isso, precisamos santificar o nosso olho. E ele diz, quem faz isso será réu de juízo, porque será lançado o seu corpo no inferno. Também em Mateus, do capítulo 10, 28, diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é essa pessoa que você deve temer? Porque ele está dizendo aqui que você não deve temer quem mata o corpo, que você não deve temer o ladrão, o assassino. Essas pessoas que cometem latrocínio, assassinatos, roubo seguido de morte, né? Não é para você temer essas pessoas. Ele diz assim, a quem você deve verdadeiramente temer? Ele diz, você tem que temer aquele que tem o poder de matar o seu corpo e de lançar a tua alma no inferno. Quem é essa pessoa? Pasmem, essa pessoa é Deus. É o único que tem o poder de levar você para o inferno. Porque a Bíblia, o pessoal fala, mas o diabo vai levar as pessoas para o inferno. Não. O diabo também está no inferno, ou o diabo também estará no inferno quando chegará o juízo, porque ele também vai ser lançado no lago, que arde com fogo e enxofre. Isso está em Apocalipse. Então é muito importante nós entendermos que o inferno de fato existe, ele é um local, tá? E as pessoas que não servem a Deus, que não servem a Cristo, estão destinadas a este local, que vai ficar aguardando o dia do julgamento final. E continua em Mateus capítulo 11, versículo 23, diz, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será batida até os infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Falando aqui de uma cidade que seria lançada no inferno. Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dizendo que a igreja de Jesus veio para arrancar as pessoas destinadas ao inferno. Ok? Daí a importância da igreja, daí a importância da ministração, da pregação, da palavra, de levar o evangelho, porque o evangelho tem o poder de arrancar as pessoas
do destino do inferno. Ok? Mateus 18, 9 diz, e se o teu olho se escandalizar, já falei. Mateus 23, 15 diz, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Dizendo aqui sobre a religiosidade. A religiosidade, ela é um convite, tá? Ela é um convite, ela é um passaporte, ela é uma passagem de ida para o inferno. Cuidado com a religiosidade. Não tenha isso no seu coração. Seja um cristão de fato. Sirva a Deus com temor e tremor. Tá ok? Não se torne religioso. Porque o religioso ele já está carimbado para ir para o inferno. E aqui Jesus está dizendo dos fariseus e escribas que eles lutavam tanto para pegar uma pessoa e fazer daquela pessoa um discípulo, mas a intenção, na verdade, é que pelas atitudes deles, pelo que eles faziam contra a palavra, eles estavam fazendo essa pessoa ficar cada vez mais próxima do inferno. Ao invés de tirá-la do inferno, estava levando mais para o inferno, por causa das ministrações, dos ensinamentos que eles davam. Mateus 23, 33 diz, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, fato, querido, o inferno existe, ele está aí esperando, aguardando. Né? Na verdade, todas as pessoas que morrem agora, neste momento, que não receberam Jesus como seu Salvador, Senhor, e não a seguem de coração, quando elas partem, elas vão direto para o inferno. Eu vou fazer um vídeo daqui um dia sobre a morte, mas eu queria fazer esse aqui do inferno primeiro, para mostrar para você o quão próximo do inferno as pessoas estão, porque elas não se dão conta, tá? É muito importante, a cada momento, se você ligar a televisão, você vai ver as pessoas que estão morrendo. Eu fui no mercado de atrás e eu cheguei lá, tinha umas pessoas lá reclamando, chorando e tal, falando entre si, e eu disse, mas o que aconteceu? A mulher falou, não, é que tinha um rapaz aqui que trabalhava aqui, e ele pegou a moto e saiu com a namorada dele, com a esposa dele, e teve um acidente e morreram os dois. Quer dizer, rapaz novo, tal. Não estou dizendo que ele foi, tá, gente? Eu só estou dizendo que a morte é iminente. A morte é algo assim, que ninguém aguarda, nem espera. Você está vivo hoje, amanhã você pode não estar. Eu estou aqui falando com vocês, quem me garante que amanhã eu vou estar aqui fazendo mais vídeo. Então é muito importante nós estarmos cientes de que o inferno é muito mais próximo do que as pessoas pensam. E algumas pessoas dizem assim, mas se eu me preservar, se eu sair do pecado, se eu viver corretamente, se eu fazer a coisa certa, é claro que eu vou ser enganado, é claro que eu vou ser roubado, é claro que eu vou ser humilhado, é claro que as pessoas vão me lesar, e eu não estou afim de passar por esse tipo de constrangimento, eu não quero passar por esse caminho, mas porque se eu fizer tudo isso para ir para o céu, e depois, quando eu morrer, isso não existe céu e nem inferno, como é que vai ser? Eu perdi toda a minha vida, eu fiz um investimento tremendo nessa terra, eu abri mão das coisas, e no entanto, não existe. O que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte, o local da informação, da onde vem, falando do inferno, é o mesmo local, é o mesmo texto, são os mesmos textos, é o mesmo livro que fala que você deve amar a sua esposa, que diz que você deve amar os seus filhos, que diz que você deve perdoar, que diz que você deve honrar as pessoas, que você deve ajudar as pessoas. Esse é o mesmo livro. Então, o mesmo livro que te fala de coisas físicas, né? Que você deve guardar, que você deve semear, que você deve proteger. É o mesmo livro que diz que tem o inferno e que se você não estiver dentro dos padrões, você vai para o inferno. Então, queridos, se todas as coisas físicas que esse livro fala, diz que é assim, e da forma que ele fala, é o que a gente presencia todos os dias, por que seria diferente em relação ao inferno? Uma vez que ele está do outro lado e a gente não consegue enxergar agora neste momento. Talvez você diz assim, olha, como é que eu vou me preocupar com uma coisa que é lá do outro lado, eu não sei nem se existe de fato, se eu vou morrer de fato. Mas quando você pega as coisas físicas que esse livro aponta, que esse livro fala, e tudo se concorda, tudo acontece, tudo é fato, tudo é verdade. E por que do outro lado não seria? Então, muitas pessoas querem pagar para ver. Eu digo para você uma coisa, não entra por esse caminho. É por isso que Jesus fala sobre fé. Porque fé é você acreditar sem ver. Quando eu aplico os princípios da palavra de Deus na minha vida, o fato é que a maioria desses princípios, eles são, como eu posso dizer, eles são apenas ações subjetivas. Mas quando eu pratico aquele princípio, aquilo começa a ser uma ação efetiva na minha vida. Quer dizer, algo acontece de fato, através daquela ação, daquele princípio que eu fiz.
Então, se tudo isso é verdade, por que não seria para o inferno e para o céu? Então, é esse o desafio que eu deixo para você nessa manhã. Você precisa entender que existe o céu e existe o inferno. E a tua caminhada aqui nessa terra é que vai determinar para onde você vai. A tua postura em relação a aquilo que Deus fez por você, dando Jesus, enviando Jesus, te entregando a salvação, é que vai determinar para onde você vai. É por isso que você não pode vacilar. Você não pode vacilar, você não pode brincar com isso. Isso é coisa muito séria. Porque a Bíblia fala do rico e o Lázaro, e o rico e o Lázaro, os dois morreram, e o Lázaro estava no seio de Abraão, e o rico estava no inferno. E o rico chega e diz: pai Abraão, pede com que Lázaro venha e toque apenas com a ponta do dedo e molhe a minha língua, porque eu estou sedento, eu estou morrendo de sede. Aqui é muito terrível. E aí então Abraão diz para Lázaro assim: olha, nós não podemos, eu não posso ir, eu não posso liberar o Lázaro para ir aí, e você também não pode ir para cá, porque há um abismo entre nós, não tem como a gente se locomover, sair daqui para lá, de lá para cá, porque são lugares diferentes. Tá? Você escolheu esse lugar através da sua vida. Então não tem como mais o Lázaro ir aí te socorrer. E aí diz assim, eles lembram que quando você estava em vida, você tinha muitas coisas. E Lázaro só tinha sofrimento. Tá? Agora Lázaro tem o céu e você tem o inferno. Você escolheu isso. Aí ele disse: olha, o pai Abraão, faça com que alguém vai lá em cima e conta, fala para os meus irmãos, fala para os meus parentes, para que eles não venham para esse lugar horrível. Então, querido, essa é uma ilustração que Jesus contou e mostra o quão verdadeiro é a presença do inferno. E você só vai realmente ter convicção e certeza dele na hora que você chegar lá. Só que quando você chegar lá, não tem como você sair. Por isso que você precisa agir a fé. Por isso que você precisa acreditar. E o Senhor está te chamando nessa manhã, nesse dia, para você crer que existe céu e inferno. Mas Ele preparou para você o céu. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, voltarei-vos e levarei-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, o lugar que Deus quer que nós estejamos não é o inferno. E outro detalhe: Deus não fez o inferno para mim nem para você. Jesus fez o inferno para Satanás e os seus anjos. Só que se o homem fizer a trilha do inimigo, o homem vai para lá. Mas se o homem fizer a trilha, a rota do Filho, do primogênito de Jesus, porque Ele ensinou pra gente como fazer, Ele ensinou pra gente como andar. De repente você fala: mas eu não sei como que é. Então você precisa ir para a igreja. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estar nos cultos aprendendo a palavra do Senhor. Você precisa estar nas células aprendendo a palavra do Senhor. Porque na Bíblia está todo o relato necessário para você ser um cristão, um cidadão dos céus, aí uma pessoa com um passaporte para entrar nas nações celestiais. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Céu ou inferno, para onde você vai? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.